Espiritismo é uma doutrina baseada nos conhecimentos filosófico, científico e moral. Ele foi codificado nos meados do século XIX pelo pedagogo francês conhecido como Allan Kardec. Os principais livros para essa doutrina são conhecidos como obras básicas da codificação e são o Evangelho Segundo, o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. O Espiritismo crê na reencarnação como forma de aprimoramento moral e intelectual. Por meio de experiências ao longo de muitas vidas, é possível aprender, mesmo que gradativamente, valores importantes, como a finalidade de depurar seu espírito com amor, que é uma tarefa muito difícil. Os sofrimentos são as provas e expiações que passamos para acelerar o progresso. A doutrina também nos apresenta os vários mundos dentro do infinito do universo. Se não evoluirmos na Terra, teremos as oportunidades de evoluir em outros planetas. Esse processo também faz parte da misericórdia de Deus, que não interfere em nosso livre-arbítrio. Eu vou falar sobre a crença do espírito dentro do espiritismo, que também pode ser chamado de kardecismo. O espiritismo não só acredita, como também tem a sua codificação baseada na comunicação com a espiritualidade superior. A reencarnação explica a existência do espírito e também a sua eternidade. Essa comunicação é feita através dos médiuns, e um dos médiuns mais conhecidos é o Chico Xavier, que por meio da psicografia fez mais de 400 livros ditados pelos médiuns. Segundo o Espiritismo, sem a caridade não há maneiras de salvação. A caridade refere-se ao ato de amor ao próximo, ou seja, não só com bens materiais, mas sim com demonstrações de afeto, amor e carinho. As suas práticas devem ser praticadas de maneiras puras, ou seja, sem intenções de benefício próprio ou vaidades. Passe espírita. Passe é o nome que se dá no espiritismo à imposição de mãos. Segundo os adeptos dessa doutrina, visa promover a doação de supostas bioenergias de um indivíduo ao outro. O passe é uma prática amplamente difundida entre os espíritas. Mário Tamasa assim o define: transfusão de energias da natureza física, biológica, psíquica e espiritual, de uma pessoa para outra, fazendo-se isto geralmente estendendo as mãos. Dá-se o nome de passista a quem dá o passe. Para os espíritas, a cura não se dá pelo passe, pura e simplesmente, podendo ser um processo que dure mais do que uma encarnação pelo reajuste espiritual do indivíduo, sendo este um simples mecanismo de auxílio. A prática do passe também foi adotada pela Umbanda, vertente sincrética fundada no Brasil em 1900, elementos do catolicismo, de religiões africanas, do espiritismo e do xamanismo. Geralmente sentimos-nos na posição de quem teme o processo da desencarnação. Mas, na maioria das vezes, nós, segundo informação dos amigos espirituais, não chegamos a sentir a presença da morte, porque eles nos dizem que a todos os dias nós fizemos exercício da morte através do sono e da ressurreição pela manhã, quando despertamos e levantamos o nosso corpo. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Eles chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, Leon. Eu não sei se estão vivos ou mortos as pessoas que eu vejo ou que falam comigo. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médiums. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem.
Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. Um brinde. Allan Kardec. Em nome da ciência, não vire as costas para a nossa academia. Por que não citou meu nome em lugar algum? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade. Por ser espírita, eu me identifiquei, por isso que eu sou espírita, né? Com essa religião, que não é só uma religião, mas é uma filosofia, uma ciência. Então, eu estava procurando respostas, né? Na minha vida, foi na época até que o meu pai morreu, que eu me revoltei muito com Deus, que foi uma morte, né? Muito violenta. E isso deixa a gente muito insegura, né? Triste. Tem um momento da vida que a gente sempre se revolta com alguma coisa. Eu procurei várias religiões onde eu tivesse uma resposta, um alívio para aquela dor que eu estava sentindo. E a doutrina espírita eu fui e encontrei essa resposta, né? Através da reencarnação. Então, isso me deu um alívio muito grande, né? Que a reencarnação explica os nossos sofrimentos, as misérias que esse mundo vive, tudo que acontece de ruim, as nossas deficiências morais. Então, a doutrina espírita explica isso tudo através de outras reencarnações que a gente tenha vivido e que vem aprendendo e se modificando e se melhorando através delas. Então, principalmente, além de outras coisas, por conta disso. A finalidade do passe não é tirar as dores da pessoa, não é nem física, nem emocional, é simplesmente uma troca de energia. Porque de energia, com certeza, todo mundo conhece e todo mundo já está ouvindo falar até hoje. Inclusive, até na medicina, existe uma cadeira agora, Medicina e Espiritualidades, que está sendo estudada, inclusive, lá no Hospital Antônio Pedro de Niterói, né? Eles estão fazendo, eles vão lá, qualquer pessoa pode ir lá, e eles fazem, através de passes, de energização, um trabalho com a pessoa. O Livro dos Espíritos foi a codificação da doutrina dos espíritos. E foi feita por Allan Kardec, né? Allan Kardec era um cientista. Ele não era espírita, ele era só um estudioso, um curioso. E como estava acontecendo nessa época muitos fenômenos espirituais, de mesas voando e batidas fortes nas portas, assombrando, entre aspas, pessoas, né?